maneira como nós agimos muda a forma como nós nos sentimos. Eu sou a Franciele Peloso, psicóloga clínica, e antes de começar o conteúdo em si do vídeo de hoje, eu quero te pedir para então ativar o sininho, te inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos que saem de maneira semanal. Bom, gente, quando estamos diante de uma emoção, é muito comum que a gente se comporte de determinada forma. Por exemplo, quando eu tô com medo, eu tendo a fugir ou evitar a pessoa, a situação que está me causando ou que está me ativando medo. Quando eu tô triste, é muito comum que eu tenha comportamentos de me afastar das pessoas, de me isolar, de evitar atividades ou então de ouvir música triste. Quando eu tô, por exemplo, com raiva, eu tenho uma tendência de brigar, de fechar os punhos, de andar de um lado para o outro, de ficar com a cara fechada. Todos esses são comportamentos emocionais. O que são isso? São comportamentos que vêm junto de uma emoção e normalmente são comportamentos que vêm como uma maneira da gente lidar com aquela emoção que a gente está sentindo. Só que esses comportamentos emocionais, eles não são vilões e nem mocinhos. Depende muito. Quando a gente está pensando na tristeza, por exemplo, vamos supor que eu estou triste e que eu então me isole, que eu vou para minha cama e coloque música triste. Num curto prazo, aquilo pode me causar um alívio. Porém, a longo prazo, aquilo vai aumentar ou diminuir a minha tristeza. Vai me manter mais triste ou mais longe da tristeza? Mais perto da tristeza, mais triste. Então, por mais que os comportamentos emocionais a um curto prazo eles façam muito sentido, a um longo prazo eles acabam não fazendo. E esse é um grande perigo. Vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro. A raiva. Quando a gente está com raiva, a gente tende a cerrar os punhos, a brigar, a falar mais alto, a ficar mais ativado. Isso, num curto prazo, nos dá um certo alívio daquela emoção, nos ajuda a regular aquela emoção. Só que no médio e longo prazo, a gente tende a sentir culpa, arrependimento, tristeza pela maneira que a gente agiu. Então, comportamentos emocionais são tendências comportamentais que a gente tem diante de alguma emoção específica. Porém, isso não significa que agir dessa forma, agir conforme essa tendência, nos ajude a nos aproximarmos de uma vida significativa ou nos ajuda de fato a regular aquela emoção. Muito pelo contrário. Muitas vezes esses comportamentos, eles até têm a um curto prazo uma sensação de alívio, porém a longo prazo têm consequências muito aversivas. Dentre elas, a manutenção dessa emoção, deixando ela mais forte ou causando outras emoções mais desconfortáveis, como nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês em relação à tristeza e à raiva. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Tá, realmente eu faço isso. Quando eu tô com raiva, eu acabo brigando, eu acabo explodindo, mas eu não sei muito bem o que fazer e realmente depois eu sinto tristeza, mas por que eu continuo então fazendo isso? Ou quando eu me sinto triste eu realmente me isolo, mas por que eu continuo fazendo isso se eu sei que eu vou ficar mais triste ainda? A gente tem uma tendência no nosso cérebro que é a gente repete tudo aquilo que nos faz minimamente bem e evita tudo aquilo que nos causa desconforto ou que nos causa mal. Então, por mais que somente em um curtíssimo prazo esse comportamento emocional pareça nos dar algum conforto, a gente repete ele, porque num curtíssimo prazo ele nos dá algum conforto. Vou usar agora um exemplo da ansiedade, para mudar um pouquinho a emoção para explicar para vocês. Quando a gente está ansiosa, o nosso comportamento emocional é qual? É evitar. De alguma forma, a gente tende a evitar aquela situação. Quando a gente evita dada a situação, a gente recebe um alívio. Então, se eu tô com medo de mandar uma mensagem para alguém, porque eu estou com medo se a pessoa vai ou não vai me responder, e eu escolho não mandar a mensagem, eu, na hora, paro de me sentir ansiosa, porque eu não mandei a mensagem. Mas o que acontece? Ao curto prazo eu sinto esse alívio, mas ao médio e longo prazo eu começo mais uma vez a me sentir arrependida, a me cobrar e a me sentir mais ansiosa, triste, culpada por ainda não ter mandado a mensagem.
Então, eu evito porque funciona no curto prazo, só que ao longo prazo não funciona. E eu tendo a repetir esse comportamento de evitação porque, mesmo em um curtíssimo prazo, então eu tive um alívio. E quando a nossa mente nos vê em apuros ou nos vê com uma situação, uma emoção muito forte acontecendo, a nossa tendência, então, natural é essa regra que eu acabei de falar. É repetir aquilo que em dado momento funcionou e que nos fez bem e evitar tudo aquilo que é negativo. Então, em uma próxima situação que eu me sentir ansiosa, eu vou recorrer à evitação. Mesmo que eu saiba racionalmente que aquilo não resolve o problema em si e que, na verdade, é só um mantenedor do problema. E aí vocês podem estar se perguntando, Tafra, ok, sei então que todas as emoções têm alguns comportamentos emocionais, mas esses comportamentos emocionais, então, não nos ajudam. O que fazer, então? Ou nos ajudam em um curto prazo, mas no longo prazo não nos ajudam. O que fazer, então? Bom, para quebrar esse ciclo, existe uma forma que a gente chama, que não é nada inovadora, tá? Que se chama ação oposta ou ações alternativas, que é fazer o contrário daquele comportamento ou daquela tendência emocional que a gente tem. Por exemplo, se na ansiedade a gente tende a evitar e evitar mandar a mensagem, como no exemplo que eu dei, a ação oposta a isso é qual? É a gente enviar a mensagem. Quando a gente pensa em termos da tristeza, se a minha tendência comportamental é ir para a cama e escutar música triste, a ação oposta a isso é mandar mensagem para uma amiga, sair caminhar, botar uma música animada, uma música que eu fique mais ativada emocionalmente. Por quê? Porque isso dá uma freada na emoção. Isso faz com que eu mude a maneira como eu me sinto. É justamente por isso que eu comecei esse vídeo falando. A maneira como a gente age muda a maneira como a gente se sente. Se a gente age conforme a nossa tendência comportamental guiada pela emoção, a gente mantém a emoção, mantém a intensidade e aumenta a intensidade emocional. Agora, se a gente quebra esse ciclo e faz uma ação oposta ou ação alternativa e muda a maneira como a gente se sente diante de determinada emoção, a gente muda a maneira como nós nos sentimos. E a gente acaba interferindo no mundo e dando a possibilidade de a gente sentir algo diferente daquilo que a gente está sentindo. Um outro exemplo, tá? Eu vou usar agora a culpa e a vergonha. Então, eu já dei um exemplo com a raiva, com a ansiedade e com a tristeza. Então, agora vamos para a culpa, para a vergonha. Qual é a nossa tendência natural quando a gente está sentindo culpa e vergonha? É a gente se afastar, é a gente evitar contato visual, é a gente ficar ruminando o nosso erro, é a gente pedir desculpas excessivamente. Tá, mas isso faz o quê? Quando a gente faz isso em excesso, quando a gente nota que, ok, pisou na bola com alguém, a gente vai lá, fica pedindo desculpas, fica ruminando, evita contato visual, se afasta. O que que acontece? Eu aumento ou diminuo a minha vergonha? Eu tendo a aumentar, porque eu tô agindo como se eu tivesse feito algo extremamente horrível e às vezes não foi, né? A pessoa já desculpou, tá tudo bem, estou vivo, as coisas estão bem. Então, qual é a ação oposta a esses comportamentos e a essa tendência natural? É fazer contato visual com as outras pessoas, é contatar as outras pessoas, é pedir desculpa, mas uma vez só. E quando for necessário, é falar sobre outro assunto também, é se envolver em atividades prazerosas e não ficar ali se chicoteando, ruminando, se autocriticando por aquilo que aconteceu. Na raiva, antes eu falei então sobre algumas tendências comportamentais que a gente tem, né, de brigar, cerrar os punhos. Quais seriam ações alternativas a essas tendências comportamentais da raiva? Seria dar um tempo para responder, por exemplo, aquela pessoa. Seria tentar relaxar, soltar as mãos, abrir os dedos, relaxar o corpo. Seria, ao invés de gritar, falar em um tom mais moderado. Seria tentar contar uma história engraçada ou escutar alguma coisa engraçada para tentar então sair um pouco desses comportamentos emocionais da raiva. Notem, a maneira para quebrar essas tendências comportamentais que só aumentam a intensidade emocional a um longo prazo é justamente então fazendo a ação oposta. Nota, qual emoção tu está sentindo?
qual é a tua tendência comportamental para aquele momento, como tu pensa em agir ou como tu costuma agir diante de alguma emoção. E depois de ter isso muito consciente, tenta pensar qual é o comportamento alternativo a isso, qual é o comportamento oposto a isso que eu posso fazer para então me ajudar a quebrar esse comportamento emocional e mudar a maneira como eu estou me sentindo nesse momento. As ações têm um poder gigante sobre o nosso humor. De fato, a ação muda a maneira como a gente se sente. E essa é uma ferramenta incrível em muitos momentos para a gente conseguir manejar as nossas emoções. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, que de alguma maneira te ajude. Encaminhe e compartilha com quem também precisa ouvir isso ou que pode ser útil que ouça isso. Eu te peço mais uma vez, eu te convido mais uma vez, né, para te inscrever no canal, para ativar o sininho, que semanalmente eu estarei aqui trazendo doses semanais de psicologia para a tua vida. Desejo, então, que estejam bem e até breve!